trazendo a fazenda para viver em outro mundo. Capítulo 302 Hora de Vingança. Autor: Mindil. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Luiz.xd. Wales olhou para Zalrai dormindo profundamente. Ele suspirou e se virou para Mendes. Sexto irmão, por favor, devolva o pequeno Rai para sua tenda. Peça para que Laura cuide dele. Não o perturbe por hoje. Mendes perguntou, mas e o café da manhã? Wales suspirou e disse, apenas diga a todos para suportarem hoje. Pequeno Rai está muito cansado. Hoje em dia ele é a pessoa mais ocupada dentre todos nós. Mendes não disse mais nada. Ele pegou Zalrai e saiu. Logo ele chegou na tenda de Zalrai e Laura o recebeu. Laura olhou para o estado de Zalrai e pensou que ele estava ferido. Ela colocou Zalrai no chão apressadamente e então sussurrou com uma voz baixa, Cair, Cair, saia rapidamente. A figura de Cair apareceu. Laura imediatamente perguntou, Cair, o que é tudo isso? O que aconteceu com o irmão Rai? Cair olhou para Zalrai e disse, ele está bem, está apenas descansando. Ele apenas precisa beber a água do espaço para ficar bem. Depois de dizer isso, uma pequena videira apareceu na frente da boca de Zalrai, ela alcançou a abertura da boca de Zalrai e depois a água do espaço rolou suavemente da videira para a boca para Zalrai. Depois de beber um bocado, Zalrai abriu os olhos. Ele viu Laura e não pôde deixar de se surpreender. Ele tocou a cabeça e perguntou, eu adormeci. O coração de Laura doía ao olhar para Zalrai. Ela olhou para ele e disse, irmão Rai, por que você está se esforçando tanto? Você precisa ser cuidadoso, nós não sabemos o que faríamos se você ficar doente. Zalrai sorriu fracamente, eu estou bem, isso não é nada, só vou estar ocupado por mais 2 dias. Num momento, nós vamos lhes entregar o café da manhã. Você não viu aqueles que foram capturados pelos touros lutadores, dos 300.000, 100.000 morreram. Agora, sobraram apenas 200.000 touros hercúleos cativos, todos eles estavam vestindo roupas sem revestimento, enquanto tinham pouca ou nenhuma comida ou bebida. Aqueles touros lutadores foram muito cruéis. Enquanto ele falava, sua expressão estava feia. Ele viu os escravos do acampamento do admirável rei do oeste, bem como vários escravos por toda a pradaria, mas esta foi a primeira vez que ele viu escravos sendo tratados assim. Era óbvio que as pessoas envolvidas queriam que os touros hercúleos desaparecessem completamente. Esta foi a primeira vez que Laura ouviu falar deste incidente desde que Zalrai nunca lhes disse antes. Agora que ela ouviu essa informação, ela não pode deixar de ficar chocada com Zalrai. Laura também havia visto os escravos homens-fera, e também viu escravos humanos no passado, mas a forma como os touros lutadores tratavam os seus escravos foi a primeira vez para Laura. Embora os humanos não tratassem bem seus escravos, eles não fariam seus escravos morrerem à vontade. Afinal, os escravos também eram sua propriedade, e ninguém estaria disposto a simplesmente jogar fora suas propriedades. Os homens-fera escravos eram realmente tratados melhor se comparado com os escravos humanos, portanto Laura não esperou que os touros lutadores tratassem seus touros hercúleos cativos dessa maneira, eles eram muito cruéis. Zalrai suspirou, eu agora apoio de todo o coração a vingança do irmão Wales. Os touros lutadores foram longe demais. Esqueça isso, não vamos mais falar sobre isso. Eu ainda tenho que servir o café da manhã, depois eu irei descansar. Laura assentiu, esta foi a primeira vez que ela experimentou a brutalidade das guerras na pradaria. Uma tribo derrotada tinha 0 de dignidade, eles podem até mesmo ser exterminados. Wales não pensou que Zalrai iria sair para servir o café da manhã. Depois do café da manhã, todos voltaram para suas tendas. Wales disse para Zalrai, pequeno Rai, por que você não descansou um pouco mais? Você não precisa se apressar, não poder comer o café da manhã não é grande coisa. Zalrai sorriu levemente, bem, eu posso descansar depois, o grupo ainda precisar ficar satisfeito, não é uma grande coisa, você não precisa dizer mais nada. Certo, eu irei dormir agora, não me procure hoje.
Wales assentiu. Zalhai, em seguida, voltou para sua tenda. Wales olhou para as costas de Zalhai e murmurou para si mesmo: sinta-se aliviado, pequeno Rai, o irmão mais velho fará questão de ter sucesso. Quando o céu estava ficando escuro, Zalhai saiu do espaço. Ele já havia descansado. Mas o que Zalhai não sabia era que, enquanto ele dormia, todo o acampamento estava muito quieto. À noite, Zalhai entregou o jantar aos membros da tribo. Em seguida, foi para os cativos junto de Connie. Ele entregou tanto comida quanto armas aos touros hercúleos cativos. Isto estava sendo preparado para amanhã, quando o ataque começaria à noite. Zalhai e Connie lhes contaram a notícia do ataque de amanhã à noite, os aconselhando a se afastarem do acampamento antes daquela hora. A noite passou enquanto a comida era distribuída, então Zalhai retornou ao acampamento e entregou ao outro grupo o café da manhã. Após isso ele descansou. O que Connie não sabia era que quando Zalhai entregou a comida aos cativos, ele também incluiu um pouco de líquido da vida dentro da sopa. Isso iria ajudar na recuperação dessas pessoas. Por que eles precisavam agir esta noite? Em vez de dar comida então, os membros da tribo receberam uma porção extra de carne de argali para que enquanto eles esperassem a noite, não ficassem com fome. Durante o dia, o acampamento estava quieto. Eles queriam que Zalhai tivesse um bom descanso. Eles também estavam com medo de fazerem barulhos altos, pois eles poderiam alertar os touros lutadores. Felizmente, não teve reação dos touros lutadores. Talvez em toda a pradaria, apenas pessoas loucas como os touros hercúleos se vingariam agora. Ninguém mais travaria uma guerra em um clima tão terrível. Quando o céu estava lentamente ficando escuro, as pessoas no acampamento do touro hercúleo começaram a agir. Eles ficaram quietos do lado de fora junto com suas montarias. Todos estavam calmamente observando Wales parado no meio. Wales olhou para a lua acima do céu. Depois de alguns momentos ele se virou para olhar os membros da tribo. Meu povo, chegou a hora da vingança. Depois de dizer isso, ele desmontou de sua montaria e caminhou lentamente em direção ao antigo acampamento dos touros hercúleos. Todos os outros touros hercúleos também desmontaram de suas montarias. Eles permaneceram em silêncio, eles não se moveram muito rápido, com medo de fazer barulho e alertar os touros lutadores. Mas em seus olhos tinham um olhar feroz, eles apertaram as próprias armas enquanto rangiam os dentes juntos. A expressão em seus rostos era indiferente, como pedras sólidas. Zalhai e Laura estavam sentados dentro do corpo de Alien, e Eyal também estava dentro e, embora a mesa do lado de dentro tivesse chá, Eyal não teve o pensamento de beber agora. Ele estava prestando atenção na situação do acampamento. Os touros hercúleos também estavam familiarizados com o terreno ao redor do acampamento. Eles conheciam todos os cantos e recantos, porque durante milhares de anos, eles moraram aqui, nasceram aqui e morreriam aqui. Mas eles nunca pensaram que um dia eles seriam expulsos deste lugar, e que precisariam lutar para recuperá-lo. O exército se aproximou muito lentamente do acampamento dos touros lutadores, e por causa da neve no chão eles também conseguiram se esgueirar por causa disso. Wales estava na frente, seguido pelos jovens guerreiros da tribo, depois os anciãos, então as mulheres e finalmente as crianças. O exército de mortos-vivos de Zalhai também estava ao lado do grupo e foi comandado por ele sozinho, pois Wales não podia comandar os mortos-vivos. À medida que o acampamento se aproximava cada vez mais, os movimentos de Wales se tornaram ainda mais cuidadosos. Apenas cerca de 500 metros de distância do acampamento, Wales emitiu um grito de guerra e montou em sua montaria. Depois ele correu em direção ao acampamento. Os outros também montaram em suas montarias e seguiram Wales sob sua carga. Eles seguravam seus machados em uma mão e uma tocha acesa na outra. Quando eles carregaram em direção ao acampamento, o lugar que eles escolheram atacar estava bem no centro, onde uma enorme tenda foi erguida. É preciso saber que quando se trata de entender esse acampamento, os touros hercúleos eram muito mais experientes do que os touros lutadores. Os touros lutadores obviamente ficaram alarmados e todo o acampamento entrou em pânico. Os touros lutadores não imaginaram que os touros hercúleos fariam seu contra-ataque neste momento.
É preciso saber que o acampamento dos touros hercúleos foi capturado há cerca de 2 meses, e os touros lutadores saquearam todas as mercadorias dos touros hercúleos. Eles estavam pensando que os touros hercúleos estariam preocupados demais em sobreviver ao inverno e não pensando em seu contra-ataque. Isso fez com que os touros lutadores baixassem a guarda, o que deu a Wales uma enorme vantagem. No entanto, Wales estava muito pronto para este ataque. Eles trouxeram corda, uma tocha e sua arma. 2 touros hercúleos desmontariam a tenda puxando-a com cordas, enquanto os habitantes se esgotavam. O que os esperava eram os machados. Em todo o acampamento, chamas estavam subindo de todas as direções. A cena se assemelhava ao dia do julgamento. Zalhai não participou do ataque, ele estava ao lado observando. Ele sabia que neste momento, Wales não iria querer que ele se intrometesse, seus inimigos deveriam ser tratados por eles mesmos. Neste momento, houve 2 rugidos que podiam serem ouvidos dentro do acampamento. O rosto de Zalhai mudou, já que esse rugido só pode ser feito por especialistas do 9º nível. Desta vez, não muito longe do acampamento veio um rugido alto que foi feito por um especialista do 9º nível. Um clarão explodiu e Zalhai viu 2 corpos voando do acampamento. Um era uma figura alta e grande, enquanto o outro era visivelmente menor. O primeiro foi o especialista do 9º nível da tribo do touro lutador, enquanto o último era obviamente um especialista do 9º nível humano. Zalhai não esperava que o especialista humano realmente não tinha saído do acampamento do touro lutador. Parece que houve erros nas informações que ele recebeu de Bel. Entretanto, Zalhai não se preocupou muito, pois além do supremo ancião do 9º nível dos touros hercúleos, eles também convidaram 2 especialistas do 9º nível dos mastim para ajudá-los a lidar com os touros lutadores. 3 contra 2. Este cenário era muito vantajoso para os touros hercúleos. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não deixe de se inscrever em nosso podcast no Castbox, marcar em gostei e compartilhar com os amigos. Isso é muito importante, para que possamos trazer mais capítulos e mais audio novels. Um grande abraço e fiquem todos com Deus.